Para muitas pessoas, adquirir um veículo é um dos maiores sonhos de sua vida. Mas o que muitas pessoas não se atentam é sobre as condições de financiamentos na hora de comprar seu veículo. Por isso que estamos aqui com Sandro Gregório, do Procon, que vai nos explicar como proceder no caso de você se sentir lesado na compra de um veículo financiado. Sandro, como que a gente pode proceder numa situação como essa? Bom, Márcio, é o seguinte, primeira coisa que o consumidor deve estar atento é o seguinte, é fazer o consumo de forma consciente. O que significa dizer o seguinte, que se você vai adquirir um veículo, você tem que verificar primeiro a sua capacidade de endividamento e qual a necessidade de fazer essa dívida e para que você vai utilizar esse veículo. Se é uma coisa emergencial, necessária, né? Aí, a partir desse momento, você faz o contrato e faz o financiamento. O que nós temos percebido é o seguinte, na hora que o consumidor faz a relação de consumo, na hora de assinar o contrato, nem sempre ele pega uma via desse contrato. É um direito dele, é uma relação de consumo bilateral. Então, os dois, ele deve exigir naquele momento que ele imprima uma via para ele depois questionar, se for necessário questionar esse contrato, tanto na Justiça bem como no Procon, ele já tem essa via. Então, nós temos atendido vários consumidores que não solicitam isso na hora da formação da relação de consumo, e aí tem que pedir aqui via o Procon, acaba atrasando, né, aqueles objetivos que ele tem de emitir esse documento. Então, o consumidor deve estar sempre atento e seguir essas orientações, que com certeza vai ser uma relação de consumo mais segura. No caso de taxas cobradas indevidamente, a gente sabe que no momento da compra a gente está motivado pela emoção e não verifica determinadas cláusulas e em alguns casos acabam sendo cobradas taxas indevidas. Como proceder nessa situação? Bom, os bancos geralmente têm um hábito de cobrar aquela taxa de cadastro. Aquilo é irregular. Vez que ele está chamando o consumidor, né, ele já está tendo um lucro com aquele financiamento com recebimento de juros, então ele não deve passar esse ônus para o consumidor. O consumidor, a hora que ter essa via do contrato, vai aparecer ali aquela taxa, né, que é aquele TAC, que ele faz uma análise de cadastro do consumidor e cobra por essa taxa. Então o consumidor deve trazer no Procon ou mesmo na Justiça, no Juizado Especial de Pequenas Causas, e entrar com um processo para requerer a devolução desse valor, que é irregular, né, por óbvio que o banco, o mínimo que ele tem que fazer é analisar o cliente antes de aceitá-lo como cliente e não deve custar cobrar dele essas despesas relativas a esse cadastro que ele faz. Em relação a comissões que são repassadas para garagens e outras empresas com veículos, ela é permitida ou não? Na verdade é o seguinte, todas as comissões, essas questões, o consumidor deve estar sempre atento e todas as informações inerentes a isso. Nós tínhamos aí no passado uma variação de tabelas que ia de 1 até 10. Né? Então o consumidor não tinha conhecimento daquilo, então de acordo com a cara do freguês, às vezes era cobrado uma determinada taxa mais alta de um consumidor ou de outro. Se o consumidor fazendo prova dessa situação, ele pode também pleitear a devolução desse valor em dobro, que é uma cobrança indevida. O consumidor não deve pagar a comissão de garagem. A garagem tem um lucro com a venda do veículo, né? A comissão que tradicionalmente ele já recebe, que é sobre o preço, e o banco tem que lucrar sim com os juros, que é relativo ao financiamento. Qualquer outra coisa diferente disso é ilegal e o consumidor deve buscar os seus direitos e buscar o ressarcimento disso. De qualquer forma, a precaução é sempre o melhor remédio. Ser cuidadoso, analisar bem antes de fazer, para que não tenha prejuízo. Sem dúvida. Aquele contrato que se forma é conhecido como um termo de adesão. Enfim, o consumidor não tem a opção de discutir as cláusulas daquele contrato. Só que sempre com o contrato em mãos, ele pode colocar isso sob o crivo da justiça e buscar uma anulação de alguma ou outra cláusula que está lhe causando dano ou que onerou, né, sobremaneira o contrato. Então o consumidor deve ficar atento, exercer os seus direitos, só dessa forma ele vai corrigir o mercado e que fique bom para todos os consumidores.